No vídeo de hoje eu quero contar para você o caso mais famoso da neurociência, a história de um homem que teve o seu cérebro atravessado por uma barra de ferro de mais de 1 metro, mas mesmo assim sobreviveu. Mal sabia esse homem que no dia do acidente, não somente a sua vida seria totalmente transformada, mas também toda a história da neurociência. E se você ficou curioso para entender um pouco mais sobre essa história e quiser saber mais sobre o nosso cérebro, então fica até o final do vídeo e é claro, já dê o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho porque é de graça, me ajuda demais e não leva nem 5 segundos para você, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora aprender! Essa história que eu vou contar pra você aconteceu com um homem chamado Phineas Gage. Phineas Gage, que na época, em 1848, tinha apenas 26 anos, mas já era um capataz. Capataz, pra você que não sabe, é a pessoa que coordena os trabalhadores, é a pessoa que coordena os operários, como se fosse um chefe. E ele coordenava os operários para a construção de uma ferrovia nos Estados Unidos, próximo de Nova York. Então, o que aconteceu? No dia 13 de setembro de 1848, Gage e sua equipe estavam construindo uma ferrovia, que existe até hoje, que é localizada em um terreno montanhoso com grandes rochas. Então, eu quero que você entenda um pouco da personalidade de Phineas Gage nesse momento. Nessa época, antes do acidente, é claro, Phineas Gage era considerado uma pessoa organizada, uma pessoa disciplinada, uma pessoa que conseguia coordenar todas as pessoas, e não é à toa que com 26 anos já coordenava uma equipe inteira, até de pessoas mais velhas do que ele. Então, nesse momento, entenda que Phineas Gage era considerado uma pessoa realmente disciplinada, uma pessoa organizada, uma pessoa de caráter. Isso vai ser importante para você entender os próximos passos dessa história. Então, como disse, Gage e seus operários, eles estavam construindo uma ferrovia nos Estados Unidos e eles precisavam destruir algumas rochas que estavam no meio do caminho para justamente poder construir essa ferrovia. Entenda que para você destruir essas rochas não eram rochas pequenas, onde você pode simplesmente pegar e jogar para o lado. Eles tinham que realmente destruir porque era uma rocha muito pesada. Eles tinham que destruir em várias pequenas partes para poder depois tirar do meio do caminho. Então, com picaretas, isso levaria muito tempo. O que eles resolveram utilizar foi explosivos. Entenda também que em 1848 os protocolos de segurança não eram também os melhores possíveis. Então, para explodir aquela rocha, basicamente o que eles faziam é colocar explosivos, é colocar pólvora dentro dessa rocha, eles abriam um buraco e eles se afastavam daquela rocha. Uma vez que todo mundo estivesse longe, eles explodiam. Então não tinha nenhum protocolo de segurança de distância que eles precisavam ficar, uma barreira, um local seguro. E é claro, isso abriu muita brecha para acontecer algum tipo de acidente. Para fazer essa explosão, basicamente o que eles faziam era o seguinte: eles encontravam aquela rocha que estava no meio do caminho, uma rocha grande, e eles abriam um buraco bem no meio da rocha. Assim que o buraco estivesse aberto, eles colocavam pólvora dentro. Depois de colocar a pólvora, eles colocavam argila e com uma barra de ferro de mais ou menos 1 metro, eles começavam a empurrar essa argila para tampar essa rocha, funcionando basicamente como um tampão para que quando aquilo explodisse, simplesmente não viesse voando pólvora para todo lado, explodindo para todo lado, a rocha simplesmente se quebrava ali onde ela estava. Então era basicamente esse processo: abria um buraco, colocava pólvora, colocava argila, com a barra de ferro você ia empurrando a argila cuidadosamente, é claro, para não haver uma explosão antes da hora, e uma vez que tudo estivesse certo e todo mundo estivesse afastado, eles faziam a explosão e a rocha ali no mesmo lugar, já que tinha esse tampão com argila, ela se destruía em vários pedaços. Às 4h30 da tarde, depois que Phineas e seus operários já tinham destruído várias pedras, houve um pequeno descuido. Basicamente, o que acontecia? Para haver aquela explosão, eles tinham que abrir aquele buraco, colocar a pólvora e colocar a argila com a barra de ferro. O responsável por empurrar aquela argila era justamente o Phineas, então o Phineas ele coordenava os operários e também empurrava aquela argila com a barra de ferro. Ele acreditava que no momento ele explodiu uma pedra lá, que a argila já tinha sido colocada. Inclusive os operários também acreditavam que sim, que já tinham colocado a argila, mas na verdade eles não colocaram. Então nesse momento de descuido, de distração, o que Phineas fez foi tentar empurrar aquela argila, mas quando ele colocou a barra de ferro e não tinha nenhuma massa, não tinha nenhuma argila, isso gerou uma pequena faísca na pedra com atrito e, é claro, isso ocasionou uma grande explosão. Agora você pode imaginar que se eu tenho uma barra de ferro colocada dentro de uma pedra cheia de pólvora e aquilo é aceso antes da hora, então isso vira basicamente um canhão, onde a pedra vai lançar essa barra de ferro para cima e justamente onde acertou o Phineas Gage. O que aconteceu é que essa barra de ferro, de mais de 1 metro, de mais de 6 quilos, ela simplesmente atravessou a bochecha esquerda do Phineas, ela destruiu o globo escolar esquerdo do Phineas, ela saiu pela parte frontal do cérebro, mais especificamente o córtex pré-frontal. Então ela realmente atravessou e depois ela voou mais 20 metros desde o acidente ali. E é claro, isso ocasionou um grande barulho e as pessoas foram ver o que tinha acontecido. Todos os operários começaram a chegar perto de Phineas Gage, porque é claro, esse barulho foi muito grande e você pode imaginar que hoje um acidente desse é considerado praticamente um acidente
acidente fatal. Imagina para a época, em 1848, então as pessoas ficaram muito preocupadas e acreditavam que o Phineas já estava morto, mas não foi isso que aconteceu. O Phineas estava ali, jogado no chão, é claro, porque essa barra atravessou sua cabeça, teve um grande impacto e, por incrível que pareça, ele estava consciente e com a ajuda de alguns colegas ele até mesmo conseguiu se levantar, ele estava conseguindo conversar, ele estava conseguindo falar, ele se acalmou todas as pessoas para que elas pudessem levar ele para o lugar mais próximo, que ficou em um hotel. Então justamente eles colocaram ele em uma charrete e levaram ele para o hotel, onde ele teve os primeiros atendimentos com um médico chamado Edward Williams. Então foi com ele que ele teve os primeiros atendimentos para primeiramente limpar aquele local para não ter nenhum tipo de infecção. Chegando no hotel então ele teve os primeiros cuidados e logo depois ele foi atendido por um médico mais experiente chamado John Harlow. Então o John Harlow foi o grande médico responsável por documentar todo o processo, todo o caso de Phineas Gage. Tudo que a gente sabe hoje da história, de como foi, do processo de recuperação e as consequências desse acidente é graças ao John Harlow. E ele também documentou algo que é muito interessante, algo que a gente precisa considerar nessa história. No momento que o Phineas Gage chegou no hotel, o que basicamente o Phineas fez foi uma piada. Ele começou a falar pro médico que isso daria muito trabalho, que era uma coisa que talvez ele teria que ficar horas ali. Então, basicamente, ele fez uma piada com tudo aquilo e você pode começar a pensar: como que um cara que ele tem uma barra atravessada no cérebro dele, pela bochecha esquerda e sai pela parte frontal, consegue conversar, consegue ficar consciente, consegue fazer piadas e até mesmo tá ali conversando com as pessoas como se fosse tudo normal, como se nada tivesse acontecido? Mesmo esse caso já parecendo um grande milagre, os médicos começaram a fazer os primeiros procedimentos. Então o maior medo que havia naquele momento era de alguma infecção, porque na época ainda não existia nenhum tipo de antibiótico para tratar o Phineas caso ele fosse infectado, então caso houvesse uma infecção. Pela saúde de Phineas, que ele tinha também com os 26 anos, era uma pessoa que treinava, era uma pessoa que tinha atividade física, uma pessoa nova, então a sua recuperação também foi muito boa. Entenda isso, que a recuperação pela idade também é levada muito em consideração nesse momento. E claro, e é graças ao excelente trabalho dos médicos também, após 56 dias, o Phineas já podia ser visto andando pelas ruas da cidade. E é claro que a recuperação total de Phineas foi muito mais complexa, foi muito mais demorada, ele demorou praticamente um ano para ter essa total recuperação, fora os tratamentos que eu não vou entrar em detalhes, mas entenda que depois de um ano, depois desse acidente grave, que era praticamente por Phineas falecer naquele momento, era um grande milagre ver ele depois de um ano conseguindo andar, conseguindo falar, conseguindo conversar com as pessoas. E se você olhasse o Phineas Gage de longe, você não conhecesse ele, não soubesse da história dele, você não diria que aconteceu algo tão grave com ele. É claro que você via a cicatriz, você via que ele ficou cego de um olho, mas você não diria pro Phineas que ele tem algum tipo de disfunção no cérebro, que ele tá uma pessoa diferente, você não conseguia ver isso. Mas é claro, as pessoas que estavam convivendo com ele no dia a dia perceberam que na verdade Phineas não era mais o mesmo. Para as pessoas que estavam acompanhando de longe, para os médicos que estavam acompanhando de longe, que não via a reação do Phineas, as conversas, não tinha esse contato direto com ele, e via apenas ele andando, conversando com as pessoas, acreditava que estava tudo normal. Isso fez as pessoas até acreditarem na época que o nosso córtex pré-frontal, que foi a área atingida pela essa barra de ferro, não tinha basicamente nenhuma função. Hoje a gente sabe que é bem diferente, vou mostrar pra você qual a consequência disso, mas na época, por esse acidente, por Phineas parecer totalmente normal, as pessoas começaram a acreditar que o córtex pré-frontal não tinha nenhuma função. Mas como eu disse pra você, para as pessoas que estavam convivendo mais próximos com Phineas Gage antes e depois do acidente, eles perceberam que não era mais a mesma coisa. Nas próprias palavras das pessoas, Gage não era mais Gage. Então, lembra que eu disse pra você que lá na época antes do acidente, o Phineas era uma pessoa com 26 anos, saudável, responsável, disciplinado, organizado, que já coordenava uma equipe inteira, então era uma pessoa que tinha um futuro promissor. Em qualquer área que ele fosse, em qualquer emprego, era uma pessoa responsável e disciplinada. Agora, depois do acidente, tudo isso mudou. É como se naquele momento o Phineas perdesse toda a sua disciplina, toda a sua organização, toda a sua consciência e basicamente o freio dos seus comportamentos. Então, o que dava na cabeça, o Phineas fazia. Ele xingava as pessoas, ele começava a rir das pessoas, ele começava a fazer xixi na rua, ele fazia várias cenas obscenas para as mulheres. Então, basicamente, o Phineas ele tinha perdido totalmente controle. Ele não conseguia seguir basicamente uma ordem simples. Então o seu chefe fala para ele: olha, Phineas, você precisa ir até aquele local para você fazer aquele trabalho. Basicamente ele esquecia disso, ele não ia, ele faltava, ele fazia o que dava na cabeça, ele não conseguia se organizar e ser uma pessoa disciplinada. Não é à toa que até mesmo ele separou dos familiares, ele começou até mesmo a se afastar das mulheres. As mulheres começaram a se afastar dele porque as pessoas começaram a falar que era muito perigoso para as mulheres, principalmente, ficar perto de Phineas Gage. Então entenda que nesse momento o Phineas ele perdeu totalmente seu controle. É como se ele não tivesse mais os freios. O que dava na cabeça, ele fazia. O que a gente sabe também nesse caso é que pessoas que geralmente têm essa lesão parecida
parecida com o Phineas Gage, com essa lesão no córtex pré-frontal, nessa região específica, elas começam ou colecionar objetos sem nenhum tipo de valor, ou eles se apegam muito a um único objeto. Então a pessoa pode colecionar, por exemplo, latinhas, lixo, coisas que simplesmente não tem nenhum tipo de valor, ou a pessoa se apega a um único objeto. No caso de Phineas, ele se apegou a um único objeto, que no caso foi justamente a barra de ferro que atravessou a cabeça dele de mais de 1 metro. A partir desse momento, para onde que ele fosse, ele carregava essa barra de ferro. Se ele fosse para o trabalho, ele carregava a barra. Se ele fosse encontrar um familiar, ele encontrava a barra. Na rua, ele estava com a barra. Ele dormia com a barra. Então, além dos comportamentos diferentes, sem esse freio que eu falei para você, ele também tinha esse comportamento de ficar junto com essa barra, de ter se apegado muito a um objeto só. Bom, por causa dos seus comportamentos, o Phineas acabou não parando em nenhum tipo de emprego. Ele tentou vários, mas basicamente ou ele largava em algumas semanas, ou ele era demitido porque ele não tinha responsabilidade e nem respeito por nenhuma pessoa. Ele também se afastou da sua família, como eu disse para você. Ele chegou a trabalhar um tempo em um circo de aberrações chamado Museu Barnum. Então nessa época ainda existia esse tipo de museu, que é muito triste a gente saber, mas eles colocavam, por exemplo, em exposição, pessoas com doenças, a mulher mais gorda do mundo, anões, e é claro, lá tinha o Phineas Gage, o cara que sobreviveu a uma barra de ferro atravessada na sua cabeça e agora carregava essa barra para onde quer que ele fosse. E hoje, se você quiser saber um pouco mais sobre essa história, você consegue encontrar o crânio e a própria barra de ferro que ele carregava no museu que fica no museu da Universidade de Harvard. Então se você for lá, você vai ver o crânio de Phineas Gage, o crânio lá que vai ter uma perfuração em cima para você ver onde a barra foi atravessada e justamente a barra de ferro do lado. E por que esse é o caso mais famoso da neurociência? Pois ele mostra pra gente que não só a função do córtex pré-frontal, algumas das funções dele é trazer esse freio para os nossos comportamentos, é fazer você ter um planejamento, é você ter uma organização, é você ter emoções sociais para você considerar o outro, ter empatia, é você ser uma pessoa que traz pra gente mais pro, entre aspas, mais racional. Além de mostrar essa função do córtex pré-frontal, ele mostrou que toda a nossa realidade, tudo que a gente acredita a gente ser, tudo que você gosta, tudo que você é quem você é, só é possível porque você tem um cérebro funcionando, porque você tem um cérebro funcional. Só para trazer um pouco mais para a nossa realidade, para você entender melhor a função do córtex pré-frontal, entenda que vai ser justamente essa estrutura que vai ser inibida quando você, por exemplo, bebe uma quantidade muito grande de álcool. Então, a pessoa que ela bebe muito álcool, ela traz uma inibição do córtex pré-frontal, ela fica uma pessoa desinibida, fica uma pessoa sem freios. O que dá na cabeça ela fala, ela pode se tornar uma pessoa chorona, ela pode se tornar uma pessoa agressiva, então o que dá na cabeça ela faz, ela fala, e depois ela pode até mesmo acabar esquecendo o que ela fez, ela pode até mesmo não formar novas memórias naquele momento, tá? Então, só para você trazer para sua realidade, um outro exemplo que a gente pode trazer aqui também é quando você está na fase da paixão, quando você está muito apaixonado por uma pessoa, naqueles primeiros meses, naquelas primeiras semanas, onde você conheceu aquela pessoa e você está tremendamente apaixonado, a gente também vai ter uma certa inibição do nosso córtex pré-frontal, e é por isso que você pode ver decisões não tão racionais assim, como, por exemplo, tatuado o nome da namorada, do namorado, com alguns poucos meses de namoro. Em relação à sua realidade, ela ser baseada no seu cérebro funcional, entenda que na história da neurociência a gente tem vários casos de como o nosso cérebro, ele realmente precisa estar funcionando de maneira normal para que a gente viva a nossa realidade. Então eu sou quem eu sou porque eu tenho um cérebro funcional. Eu gosto do que eu gosto porque eu tenho um cérebro funcional. E se de alguma forma eu sofrer algum tipo de lesão, eu posso mudar totalmente o meu comportamento, eu posso mudar totalmente a minha personalidade, como aconteceu com Phineas Gage. Então a gente sabe, por exemplo, que dependendo da lesão que você tiver no seu cérebro, você pode esquecer dos seus familiares. Dependendo da lesão que você tiver, você pode se tornar uma pessoa totalmente religiosa. Isso já aconteceu, tem alguns casos documentados e é muito interessante você ver. Apesar de acabar sendo muitas vezes trágico, você pode entender um pouco mais sobre o cérebro olhando esses casos. Você também, dependendo da lesão, você é capaz de ser agressivo com quem você mais ama. Então existem casos neurocientes de pessoas que, por exemplo, assassinaram uma família inteira, mas descreveram que eles não queriam fazer isso, mas que eles simplesmente não conseguiam controlar esse comportamento. Você pode ver também casos na neurociência de pessoas que começaram a sentir atração pelas coisas mais esquisitas que você pode imaginar depois de uma lesão, e de pessoas que começaram a achar que a mãe delas era uma impostora, quando na verdade simplesmente era a mãe dessa pessoa, mas ele não reconhecia, ele achava que era uma impostora. Então na neurociência você consegue ver vários desses casos de como a nossa realidade, e quem você acha que você é, quem você é, e por que você gosta de você gosta, e que tudo que você lembra de você só é possível porque você tem um cérebro funcional. Então para mim uma grande lição dessa história é a gente ser um pouco mais grato por a gente ter um cérebro funcional e a gente cuidar um pouco mais do nosso cérebro, porque tudo que a gente acredita ser só é possível por causa desse órgão tão incrível que ele é. E é claro, eu compartilho agora de uma frase do próprio Bill Gates que eu também acredito. O meu maior medo não é que eu morro, o meu maior medo não é medo de altura, o meu maior medo não é medo do escuro. O meu maior medo é que meu cérebro pare de funcionar, porque se meu cérebro parar de funcionar, eu não sei quem eu sou, eu não sei a minha identidade, eu não lembro das pessoas que eu amo, eu não lembro do que eu vivi, eu perco tudo aquilo que eu acredito ser eu,
que eu acredito fazer parte da minha realidade. E se você chegou até o final desse vídeo, primeiramente, parabéns pela dedicação, parabéns pela sua atenção. Eu quero te fazer um grande convite. Aqui no primeiro link da descrição você encontra a plataforma Faculdade da Vida, que hoje é a maior escola de desenvolvimento pessoal do Brasil, baseado em ciência. Então se você gosta desse assunto, você quer saber um pouco mais sobre o cérebro, um pouco mais sobre desenvolvimento pessoal baseado em ciência, clica no primeiro link da descrição e se inscreva. Então eu te vejo agora no próximo vídeo ou dentro da plataforma. Até logo!